Então, vamos dar sequência ao nosso estudo de otimizações. Na aula passada, nós vimos a otimização com dois níveis e dois fatores. Por exemplo, aqui o fator pH no nível menor e maior e o fator açúcar nos níveis mais baixo e mais alto, tá? Por exemplo, o pH no nível mais baixo pode ser pH 5 e o mais alto 6. Açúcar mais baixo pode ser 18 gramas por 100 ml e 20 no nível mais alto, tá? Então, vamos hoje ver com mais fatores, otimizações com mais fatores ou com mais níveis. Há alguns tipos diferentes de otimizações que podem ser feitas, né, de designs experimentais que podem ser feitos, tá? Nós podemos observar que esse que foi feito na aula passada avaliou só pH e concentração de açúcar, ok? Mas poderia ser avaliado também o efeito da fruta, para depois a gente saber assim, o melhor é a fruta tal, né, o lote de frutas do fabricante X, tá? Então esse exemplo aqui que a gente vai ver agora seria a otimização da concentração de açúcar, do pH e também da fruta, do tipo de fruta que é empregada para fazer o suco, tá? Uma fruta um pouco mais madura ou um pouco mais verde. Para no final das contas a gente saber qual é a melhor condição para fazer o suco, em termos de açúcar, de pH e de fruta, tá? Então, nesse caso, são três fatores, três efeitos principais que podem ser medidos, né? Açúcar, pH e o material, tá? E, a, e cada um deles avaliado em dois níveis, tá? E aí, pessoal, vocês estão acompanhando aí? Vamos ver aqui quem entrou. Nayara está entrando. Quem é o Motorola? Motorola One. Cadê? Quem és tu? Motorola One. E aí, pessoal? Boa noite. Deve ter um chatzinho aí, né? Que eu não estou encontrando. Pessoal, tá conseguindo acompanhar? Motorola One, quem és tu? Nayara? Clica aí e vê o chat. Clica aí na onde estão os participantes da conversa e vai no chat para poder conversar.
Vamos ver aqui. Chat, cadê você? Ei, boa noite. E aí, pessoal? Estão acompanhando? Mandei uma boa noite aí, ninguém falou nada. Ninguém? Então, vamos seguindo, né? Vamos seguindo aqui com a explicação. Cadê? Tá aqui. Então, suponhamos que quiséssemos avaliar todos esses efeitos. pH, concentração de açúcar e o tipo de fruta. Então, são 3 efeitos principais. Então, nesse caso, nós teríamos a interação entre açúcar e pH, açúcar e material, e também entre pH e material. Tá? Lembra lá do sinergismo que pode haver? Pode ser que as variáveis influam entre si, uma influencie a outra. Então, quanto mais variáveis, mais variações podem ocorrer, né? No caso de 2 variáveis, era somente uma interação, né? Que é açúcar e pH. Agora, com 3 variáveis, são 3 interações, né? Açúcar com pH, açúcar com material e pH com material. Tá? E ainda um efeito terciário de interação, que pode ser que ocorra essa interação ao mesmo tempo entre açúcar, pH e material. Como é que a gente calcula o efeito do material? Na aula passada nós já calculamos o efeito do açúcar, né? O efeito do açúcar. Só recapitulando, para calcular esse efeito do açúcar, nós fizemos a média dos valores quando o açúcar era alto e diminuímos da média desses valores quando o açúcar era baixo. Tá? Agora, o efeito do material. Então, é só somar aqui, né, e dividir por 4, ou seja, fazer a média desses pontos onde o material é no nível mais alto, né, nessa fruta verde, e diminuir da média quando o material é aqui a fruta mais madura, ok? Então, ficou aí 0,5. Quer dizer que o efeito do material foi muito pequeno, né? Lembram dos efeitos aqui, ó? O efeito do açúcar era 2, do pH era -1, e agora do material é só meio. Quer dizer que mudar da fruta madura para a fruta verde, né? Ou seja, ir do nível menor para um nível maior,
vai aumentar a nota apenas em meia unidade, né? É um efeito quase desprezível, né? Boa noite, professor. Boa noite, Adriana. Isso. Eu só estou vendo sua imagem, professor. Os slides não tá passando. Ah, tá vendo minha Você imagem? está passando slide também? Tô Explicando passando. slide? Aham. Mas é que eu só estou vendo a imagem do senhor. Ah, você tem sorte, então. Agora tá, corrigiu, hein? Não, continua só sua imagem. Ué, deixa eu ver aqui. Talvez é o lugar onde você esteja clicando. Tenta minimizar a minha imagem. Peraí, professor. Em algum lugar aí vai ter a apresentação, eu acho. Tá, peraí. Vai na barra do Zoom. hum, Porque tem os participantes, né? Uhum, E peraí. um lugar deve ter a tela inteira aí. Achei aqui. Isso. Fechou? Ah, Achei, professor. Agora sim. então tá bom. Beleza. Pode continuar. Tá bom. Então, só recapitulando aqui, né? A gente pode calcular o efeito do material, quer dizer, qual é o efeito da gente mudar a fruta, né? Aqui são dois lotes de frutas diferentes. Suponha que seja maçã da Argentina e maçã brasileira. Qual é o efeito que isso tem na nota do suco, né? Então é só a gente somar, fazer a média aqui de quando era maçã brasileira, né, e diminuir de quando era maçã argentina, né, que a gente vai saber exatamente qual é o efeito, quer dizer, qual o impacto unicamente do material, da fruta que foi empregada, esse efeito na nota. Tá? Aqui nesse caso foi 0,5, né? Somou aqui, ó, 6 mais 6 mais 7 mais 9, dividiu por 4. Então essa é a média das maçãs, essas verdinhas aqui. E diminuiu dessa média dessas outras, que é 6 mais 5 mais 7 mais 8, dividido por 4. Tá aqui, tá? Então deu 0,5. Tá? Como nós já vimos na aula passada, 0,5 é um efeito pequeno nesse caso, né? Por quê? Porque até, vamos voltar lá um pouco, olha, até a mesma fruta, né, entregada para os diferentes degustadores, um deu nota 6,5, outro deu nota 5, outro deu nota 5,5, quer dizer, essa flutuação de meio ponto na nota, ela acontece muito facilmente, até entre os degustadores tem essa flutuação de 1,5 na nota, né? Então é claro que uma variação de apenas meio ponto na nota é muito pequena, quer dizer, mudar aqui o lote de frutas não teve efeito significativo na nota. Tanto faz usar a maçã um pouco mais verde ou mais madura, que a nota continua a mesma. Se fosse para calcular aqui os efeitos de interação, que é açúcar versus pH, que foi feito na aula passada, né? Agora, açúcar vezes material. Como é que a gente faria? Então, nós pegaríamos cada um desses pontos aqui e faríamos aqui, onde açúcar vezes material estiver positivo, nesse caso aqui, por exemplo, nesse ponto, açúcar é menos, material também é menos. Aqui embaixo o material é menos e aqui em cima é mais. Então, quer dizer que aqui é açúcar menos material menos, menos vezes menos dá mais. Aqui, material, açúcar vezes material, né? Aqui, açúcar é mais, né? Que está aqui no lado direito, e material é mais porque está no lado, porque está em cima. Então, é mais também. Mais vezes mais dá mais. Então, para cada ponto desses, a gente tem que ver se essa multiplicação, né, de açúcar vezes material dá positivo
ou negativo. Se der positivo, a gente faz uma média e depois diminui da média dos negativos. Tá? Então, isso aí seria para calcular o efeito da interação açúcar vezes material. Da mesma forma, para calcularmos a interação entre pH e material, nós veríamos para cada ponto desses, onde pH vezes material dá positivo, né, a multiplicação aí dos níveis, e onde é que dá negativo. Então, faz a média dos positivos, diminui da média dos negativos, encontramos essa interação açúcar ou pH vezes material. Tá? E o efeito terciário, açúcar vezes pH vezes material. Então, multiplica cada um dos níveis aqui para esse ponto, menos do açúcar, menos do pH, né, que está do lado mais para frente aqui, né, para fora da tela. Menos vezes menos, e material também é menos. Então, menos, vezes menos, que dá menos. Vamos olhar para esse ponto. Mais do açúcar, menos do pH, mais vezes menos, menos. Vezes menos do material, dá mais. Né? Então, aqui dá mais. A interação entre açúcar, pH e material. Então, agora a gente teria que fazer para cada ponto desses essa multiplicação e faria a média de onde dá. Essa multiplicação dá um valor positivo e diminui da média dos valores de notas, onde essa multiplicação dos três efeitos, aqui dos níveis desses três efeitos, dá negativo, e esse é o efeito terciário. Tá? Então, muitas vezes a gente faz, sempre que a gente faz um planejamento experimental, a gente precisa fazer a repetição, né? Então, por isso que aqui nós obtivemos para um grupo para um suco, né? Foi feito a quintuplicata, né, de medições. O mesmo suco foi experimentado por 5 degustadores e depois repetiu o suco, né? Fez todo o processo de fabricação do suco novamente e ofereceu esse novo suco para os degustadores novamente. Tá? Então, essa aqui é a média do primeiro suco, a média do segundo suco. Tá? Então, nós temos aqui uma diferença. Né? Então, com a repetição, nós podemos estimar o erro. Tá? Podemos fazer uma estimativa da incerteza do experimento. Porque, por exemplo, se a gente chega num efeito, como que a gente sabe se esse efeito é significativo ou não? O efeito do pH. Né? Se eu mudar o pH de 5 para 6 no suco, isso vai mudar a nota? Vai mudar de uma forma significativa a nota? Ou seja, mesmo que eu repetir essa tendência, né? Mesmo que eu repetir várias vezes esse experimento, essa tendência dessa mudança na nota se mantém? Sim ou não? Né? Então, isso, como é que a gente sabe isso? A gente tem que medir a incerteza do experimento, tá? Porque senão, eu não sei, por exemplo, o efeito de mudar o pH foi aumentar a nota em 0,3. Tá, mas 0,3 é significativo? O mesmo suco, se as pessoas tomarem de novo, será que elas não podem mudar a nota também em 0,3 ou 0,5? Né? Então, se o erro experimental for maior do que o efeito, quer dizer que o efeito não é significativo, é um efeito desprezível. Sempre que a gente faz esses cálculos, a gente tem que tomar cuidado com a qualidade das respostas, né, que é obtida, essa medida de qualidade é obtida pela avaliação das repetições. Por exemplo, 5 degustadores dão nota ao produto para cada ponto do design experimental. Por exemplo, a nota aqui foi, mais um participante, a nota aqui foi 6.
5 degustadores deram nota aqui para esse suco. A nota foi 6. Agora, uma outra situação. 5 degustadores também deram nota para um suco e a nota também foi 6. Mas a gente pode ver aqui que essa nota 6 aqui, ela é melhor, essa resposta está melhor, porque os dados estão flutuando muito menos do que essa. Essa aqui, a média foi 6, mas teve notas muito mais baixas e outras muito mais altas do que isso. Tá? Então, quer dizer que nesses casos onde as respostas mudam muito, mesmo em condições idênticas, tá? A gente faz tudo igual, mesmo assim a resposta muda muito, quer dizer que é difícil a gente conseguir observar efeitos significativos. Tá? Por quê? Porque geralmente o efeito vai ser menor do que o próprio erro experimental, do que a própria incerteza da medida. É como se a gente quisesse usar uma régua de 1 metro para medir pessoas. Tá? Não dá, né? Porque se tivesse apenas a medição de 1 metro, né? 1 metro, 2, 3, 4 metros. Tá? Então, a nossa régua teria um erro tão grande que a gente não conseguiria diferenciar as pessoas. Da mesma forma que o erro é tão grande que para a gente ver um efeito, só se o efeito for muito forte. Tá? Estão acompanhando isso? Quem está aí, ó, 013686. Quem és tu? Eu, professor Maiara. Oi, não, Nayara? Maiara. Ah, Maiara. Isso. Maiara, tudo bem? Tudo bem, e você? Joia. Maiara é irmã da Maíra. Nós está assistindo junto pelo computador. Ah, bacana. Vocês estão vendo os slides? Aham, estamos. Ah, tá. Porque a outra menina tava, a Adriana estava vendo só a minha figura. Tá. Parece que ela já saiu aqui também, né? Deixa eu ver aqui. É, já saiu também. Então, beleza, vamos seguindo, né? Então, opa. Então, mesmo que a gente não tenha utilizado, né, a gente lá na hora que foi calcular os efeitos, né, o efeito do açúcar, do pH, a gente não usou os dados das repetições. A gente não usou aqueles dados lá dos 5 degustadores. Mas mesmo assim, não quer dizer que esse dado não seja importante. Ele vai ser usado quando a gente for fazer essa avaliação do se o efeito é significativo. Vamos fazer o seguinte, vamos silenciar aí, ó, o Maiara, só para não prejudicar o vídeo. Aí você clica no botão aí para silenciar. Ah, isso, muito bem. Para silenciar o microfone. Aí, se você quiser falar alguma coisa, é só ativá-lo novamente. Tá? Só para não ficar o ruído aí no pessoal que vai assistir o vídeo. Mesmo que não seja explicitamente utilizada na análise do design, a dispersão dos dados é muito importante para se ter uma impressão da incerteza da resposta. Então, é isso. Opa! Mais um participante. Curtam o vídeo, deixem seu like. Uma das formas da gente avaliar isso, avaliar se um efeito é significativo ou não, é a análise de variância. É conhecida como ANOVA, análise de variância. Divino! Tô aí, seu Gerlon. Tudo bom? Bom.
É bonito. É, bom e bonito. Todos dois. Então tá certo. Divino, vou pedir só para deixar o vídeo aí no mudo, tá? Porque aí o pessoal que assistir depois tem um lugar aí que você clica num microfonezinho, aí ele fica vermelho, tá? Viu aí, ó, ele ficou vermelho agora, ó. Tá vendo? Ó, Eu vou clicar nele. isso. Que aí qualquer coisa que você quiser falar, é só você depois clicar de novo. Beleza? Então, beleza. Só para não ficar o ruído aí no vídeo para o pessoal. Então, vamos continuando. Então, a análise de variância é utilizada para a gente saber se um efeito é significativo ou não. Tá? Lembrando lá, nós calculamos o efeito, ó, vamos voltar na aula passada. Ó. O efeito do pH é -1, significa que aumentar o pH vai diminuir a nota em uma unidade. Ah, mas será que isso é significativo? Ou esse -1 é só por acaso que deu -1? Se eu repetir os experimentos, eu posso ver que aumentar o pH, na verdade, faz aumentar a nota também. Sabe? Então, isso que tem que ficar muito claro. O que é um efeito significativo? Um efeito significativo é quando ele é real. Ele não é por acaso. Tá? Muitas vezes, até no teste T era o mesmo, é a mesma coisa. Lembra lá no teste T? Se a gente quer comparar se a altura de brasileiros é maior que a altura de argentinos. É claro que se eu fizer a média de 10 brasileiros e 10 argentinos... Tá? Pessoal, Oi! a Adriana pediu para avisar que não dá para ela assistir a aula porque a internet dela acabou e a casa dela tá sem energia. Tá, tudo bem. Beleza, no problem. Depois ela assiste. Ler na cama é uma difícil operação. Me viro e me reviro e não encontro posição. Mas se afinal consigo um lugar cômodo, abandono, pego no sono. Vamos lá então, né, pessoal? Depois desse poeminha tentando explicar minha incultura, acho que do Ziraldo, vamos continuar. Então, ó, isso que tem que ficar claro. Um efeito é significativo ou não? Ele é significativo se, mesmo repetindo os experimentos, ele continuar mostrando aquela tendência. Tá? Por exemplo, o efeito de açúcar é 2. Tá? Um efeito maior do que o pH. O pH é só 1. Tá? Esquece o sinal. Aqui a gente só olha a magnitude aqui do valor. O efeito do açúcar é 2. Então, tem mais chance aqui no mudo. O efeito do açúcar é mais alto do que o efeito do pH, tá 2, tá? Então significa que a gente já espera que tem mais chance, né, do açúcar ser significativo, né, do que o pH. Então quer dizer que mesmo fazendo várias vezes esse experimento, tá, de diferentes entregando esses sucos aí, né? Esses 4 sucos para diferentes pessoas, diferentes degustadores, geralmente a tendência aí é que quando tem mais açúcar, a nota aumenta, a nota é mais alta, tá? Então é isso, quanto maior o efeito, mais chance de ser significativo. E outra coisa é o erro experimental, que, é essa análise que a gente faz
da flutuação dos dados. Tá? Então, o erro é significativo quando ele é maior. O efeito é significativo quando ele é maior do que o erro. Então, uma das formas que a gente tem de medir essa dispersão dos dados é através das replicatas, né? Das repetições de todos os pontos experimentais, de todos os experimentos. A outra forma é essa, a repetição no ponto central. Em vez de repetir cada um aqui, ó, nesse caso aqui é um planejamento com 2 níveis e 3 fatores, tá? Temos aqui o plano X, que é o fator 1, plano Y, que é o fator 2, e o plano Z, que é o fator 3. Por exemplo, pH, concentração de açúcar e tipo de fruta, né? O material que foi usado aí na fabricação do suco. 3 fatores em 2 níveis, cada um deles em 2 níveis, que daria então 8 experimentos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para a gente medir o erro experimental, uma das formas seria a repetição de todos os pontos experimentais, de todas as análises. A outra opção é só fazer aqui no ponto central, fazer um experimento no ponto central e fazê-lo em triplicata, tá? Ou quintuplicata. Tá? Se fosse repetir todos os experimentos, seriam 16 experimentos. Enquanto que fazendo no ponto central, em triplicata, aí os outros só um mesmo, nós teríamos aí 11 experimentos. Ou, se fosse em quintuplicata no ponto central, teríamos então 8 mais 5, 13 experimentos. Aí, quer dizer, a gente diminui o número de experimentos. Além de a gente ter uma indicação da curvatura na resposta, tá? Porque, por exemplo, se a gente faz só 2 níveis, tem uma desvantagem. Se eu faço um suco com pouco açúcar e muito açúcar, aí eu descubro que o suco com muito açúcar tem maior nota. Se eu descubro que o suco com muito açúcar tem maior nota. Tá? Então, quer dizer que eu posso colocar mais açúcar ainda para aumentar a nota? Não sei, né? Pode ser, é claro que um suco azedo tem nota baixa e um suco doce tem nota mais alta, geralmente. Mas, às vezes, se eu colocar muito açúcar, aí vira melado, né? Aí não vai ter boa nota, tá? Então, o suco tem que ter uma concentração ótima de açúcar, tá? Não vale qualquer coisa, né? Então, por isso, quando a gente faz um experimento no ponto central, a gente tem um indício se a quantidade de açúcar boa, por exemplo, é a máxima ou é essa central, ou se a nota do que tem mais açúcar é próxima do que tem açúcar ali no centro, né? Porque a gente está tentando fazer uma previsão da nota, como a nota varia em função da quantidade de açúcar. Eu tenho só 2 pontos, só posso passar uma reta por eles. E a reta indica que quanto mais aumenta, né, maior, quanto mais x aumenta, mais y aumenta, né? Ou quanto mais x aumenta, o y diminui, né? Se for uma reta inversamente proporcional. Agora, se a gente tem aqui um ponto central, aí a gente não precisa passar necessariamente uma reta, pode ser uma parábola. Então, a parábola indica, olha, a nota aumenta se o açúcar aumentar até certo ponto, depois ela começa a diminuir.
tá? Então, o ponto central ele é muito utilizado por isso, porque ele é uma forma de estimar de prever uma curvatura na resposta. Beleza, pessoal? Vou abrir aí o áudio aí, quem quiser fazer perguntas, tá? Pode ficar à vontade. Nós já temos aí 34 participantes, né? Não, mentira, só 5 mesmo, né? Aí nós temos a Nayara, o Divino, a Amanda, que é rica e usa iPhone. O 03686, quem é? Quem és tu? Pode falar. Eu não estou entendendo muito esse trem aí, não. É. Mas com o tempo vai clareando. Não, beleza. E aí, pessoal, quem mais está aí? Parece que o povo está entrando só para dar um migué no professor, mas vaza, né? Deixa o computador ligado e vaza, né? O celular, seja lá o que for. Tem um user aqui, ó. User. Vamos lá, user. Quem és tu? Tem esse 03686, que eu não sei quem é também. E aí, pessoal? Quem é que está participando da nossa aula? Eita, nós. Tá, então vamos seguindo, né? O pessoal não estava dando muita bola aí, né? Segue o barco. Oi? Nós estamos ouvindo, pode continuar aí. É a Mayara e Maraísa? Parece que sumiu aqui. É essa aqui, 01386 aqui, né? Beleza, então tá. Então vamos seguindo. Desde a primeira aula a gente viu lá, né, que os princípios da experimentação científica, primeiro, repetição. Então, nós precisamos fazer também a repetição no design experimental. Podemos repetir todos os experimentos ou fazer replicadas no ponto central, que tem a vantagem de permitir modelos quadráticos, né, com curvatura. Agora, o segundo conceito, né, o segundo conceito da experimentação científica que nós utilizamos é a randomização ou aleatorização também, né? Segundo princípio dos experimentos científicos. O que quer dizer isso, aleatorização? Quer dizer o seguinte, que todos os tipos de efeitos podem influenciar uma série de observação. Então, como pode ter influências externas e nós não queremos medi-las, né? Então, nós precisamos aleatorizar a ordem de realização dos experimentos, tá? Porque senão pode acontecer que alguns experimentos específicos sejam atingidos por um certo tipo de erro, tá? Por exemplo, aqui, ó, o aprendizado pela experiência. Suponha que a gente vai fazer aí esse design experimental, né? 2 níveis e 2
fatores, né? Então seriam 4 experimentos. Aqui em quadruplicata, né? Então esse experimento aqui, ó, nível mais baixo e nível mais baixo, tá? Ambas as variáveis foram no nível mais baixo. No nosso exemplo, pH baixo, açúcar baixo, 4 experimentos, 1, 2, 3, 4. Aí o segundo experimento, pH baixo, açúcar alto. Terceiro experimento, açúcar alto, não, pH alto e açúcar baixo. E quarto experimento, pH alto e açúcar alto. São 4 experimentos, então, e os pontos centrais, tá? Aí o indivíduo tem lá que seguir um protocolo que diz agite por 10 minutos. Professor, Sim? professor, o senhor podia dar exemplo, tipo, no dia a dia, como a gente utiliza isso, porque fica meio à mercê, não dá para entender, entendeu? Isso, é que o exemplo aí é a fabricação do suco, né? O suco para ter a maior nota, né? É aquele exemplo lá da aula passada. Na aula passada eu não tava e eu não tô conseguindo acompanhar. Não assistiu o vídeo ainda? Não, da aula passada ainda não. Ah, tá. Então, vou dar uma recapitulada aqui, né? Olha, na aula passada a gente viu sobre a otimização experimental, né? Design de experimentos. Exemplo do suco. Suponha que a gente queira otimizar a produção de um suco de maçã. Né? E a gente escolhe, então, uma resposta que a gente quer maximizar ou melhorar. A resposta é a nota. Né? Então, a gente quer fazer um suco, fabricar um suco com máxima nota. Tá? A gente tem algumas variáveis que podem impactar na nota do suco. Quais são essas variáveis? A mais comum é a acidez e o pH. Aliás, a acidez, né, que é o pH, e a quantidade de açúcar. Um suco muito ácido, ninguém gosta, né? A nota é baixa. Por outro lado, um suco que não é nada azedo, também ninguém gosta, né? Então, a gente já sabe que o pH influencia na nota de um suco. Da mesma forma, a concentração de açúcar. Um suco sem nada de açúcar, ou com muito pouco açúcar, teria uma nota ruim. Chega uma quantidade de açúcar que é ótima, e depois também, adicionando-se mais açúcar, o suco começa a ficar ruim, ele fica muito doce. Tá? Então, como é que a gente faria para otimizar na nossa fábrica o suco que a gente produz para ter uma máxima aceitação do mercado? A gente teria que fazer alguns sucos diferentes, com pHs diferentes e concentrações de açúcar diferentes, e ver qual deles teve o melhor gosto, a melhor aceitação. Tá? Então, aqui, nesse caso aqui do exemplo, ó, foram feitos sucos com pH mais baixo e pH mais alto, e sucos com açúcar mais baixo e açúcar mais alto. Quanto mais alto? Pode ser, sei lá, 18 gramas e 20 gramas, né, para cada 100 ml. E quanto de pH? Pode ser 5, pH 5 é o mais baixo e pH 6 o mais alto. Então, aí depois vocês veem lá o primeiro vídeo, tá? Que essa aula de hoje é dependente da aula passada, né? Eu estou fazendo uma breve revisão. Então, cada ponto desses aqui, ó, representa um suco diferente. Esse suco aqui da letra B, ele tem açúcar baixo, quer dizer, 18 gramas de açúcar para 100 ml. E pH baixo, pode ser 5, pH 5.
Esse outro suco aqui, ele tem açúcar alto, uma maior quantidade de açúcar, mas o pH continua baixo. Esse outro suco aqui, esse outro pontinho, ele tem quantidade de açúcar baixa e pH alto. E esse outro ponto aqui, ele tem pH alto e açúcar alto. Então, são essas 4 opções, né? Tá? Então, ó, nós estamos avaliando 2 variáveis, que é pH e açúcar. Cada uma delas em 2 níveis. Nível menor e nível maior. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Falem aí. Sim, tá dando para entender melhor. E aí, pessoal? Só a Amanda que falou aí? Então vamos, né? Cada ponto experimental desses, então, é um suco diferente, né? Então, nós temos aqui A, B, C, D. Aí foi feito em duplicata. Nós temos, então, novamente A, B, C e D. Né? Primeiro foi feito com a maçã mais verde, depois com uma maçã mais madura. Tá? Então, cada suco desses tem uma nota. A nota média, né? Que foram 5 degustadores que deram notas. Ó, o primeiro deu nota 6,5 para esse suco da letra A, o segundo degustador deu nota 5, o terceiro 5,5, o quarto 6 e o quinto 6,5. Média 6, portanto. Tá? Aí, no ponto B, ou seja, o suco B, o suco azedo e ácido, né? Pouco açúcar e baixa acidez, aí, né? Baixo pH. Ele teve essas notas, média 6 novamente, tá? E assim por diante, ó, cada suco recebeu uma nota, né? Recebeu uma nota média aí de 5 degustadores, e depois recebeu outra nota, né? Porque foi feito em duplicata, né? Tá, então, qual é o objetivo agora? Primeira coisa, então, foi isso, a gente escolheu qual a resposta que a gente ia avaliar. A resposta é a nota. A aceitação do suco é dada pela nota. E aí a gente escolheu 2 fatores para avaliar: pH e concentração de açúcar. E aí também a gente escolheu os níveis. Foram 2 níveis para o pH, que foi pH 5 e pH 6. E a concentração de açúcar, que a gente escolheu também foram 2 níveis, né? Então, o fator açúcar foi avaliado em 2 níveis. Açúcar mais baixo, 18 gramas, e açúcar mais alto, 20 gramas para cada 100 ml de suco. Tá? Então, foi feita essa escolha de quais experimentos seriam feitos, ia ser feito em duplicata, sendo que cada experimento ia receber 5 notas, né, de degustadores diferentes. Tá? Pronto, aí chegou nessa tabela. Uma vez que temos essa tabela, né, ela pode ser também, a gente pode representar aqui colocando as próprias notas médias aqui em cada ponto. Olha, o ponto A teve média 6 na primeira batelada, o ponto A está aqui, nota 6. E depois, na segunda batelada, né, na repetição, ele teve nota média 5, aqui. O ponto B teve nota 6 e depois 6 de novo. E assim por diante. Então, a primeira coisa é essa: escolher o que vai ser estudado, em quais níveis, fazer os experimentos e anotar na tabela os resultados. Agora, a segunda parte dos experimentos é calcular os efeitos, ou seja, a gente quer saber se mudando a quantidade de açúcar vai mudar a nota ou não.
Pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente fez o experimento justamente para saber isso. Porque suponha que eu tenha feito uns experimentos de modo que a nota, eu mudei lá a quantidade de açúcar. Num dos níveis estava muito baixa açúcar, um suco muito sem açúcar. No outro, eu já coloquei açúcar demais, a nota também ficou baixa. Então, nesse caso, poderia ser que a quantidade de açúcar não impacta na nota, porque tanto pouco açúcar quanto muito açúcar tem nota ruim, né? A mesma nota ruim. Agora, se eu consigo fazer o experimento de modo que, mudando a quantidade de açúcar, mude a nota, né? E mesmo quando repete o experimento, repete os degustadores, mesmo assim eu vejo essa tendência de que mudar o açúcar muda a nota, aumenta a nota, então quer dizer que o efeito do açúcar existe. Existe sim um impacto na nota em virtude do efeito da quantidade de açúcar. Tá? Então, a gente precisa, então, depois feitos os experimentos, a gente precisa calcular esses efeitos. Como é que eu calculo o efeito que seria do açúcar? Como é que eu calculo o efeito do açúcar? É simples, tá? A gente vem aqui, ó, vamos voltando aqui nessa figura, né? Essas 4 notas, o que elas têm em comum? Elas são notas de sucos com alta quantidade de açúcar. Tá vendo o maisinho aqui? Esse maisinho significa mais açúcar, né? Então, esses 4 sucos têm muito açúcar. Esses 4 outros sucos aqui, eles têm em comum que eles têm pouca açúcar. Tá? Essas 4 notas, né? Esses dois sucos aqui, eles têm pouco açúcar. Então, se eu quero saber o efeito do açúcar, simplesmente eu faço a média desses 4 notas aqui, né? Ou seja, qual é a nota quando o açúcar é muito e qual a nota de quando o açúcar é pouco, né? Faço a média aqui desses 4 valores. Foi isso que eu fiz aqui, ó. A média quando o açúcar é muito, tá? É 7 mais 7 mais 9 mais 8 dividido por 4, tá? Olha aqui, ó, 7 mais 7 mais 8 mais 9, né? Dividido por 4. Tá? Então, essa nota média aqui de açúcar dos sucos, a nota média dos sucos quando o açúcar é alto, menos a nota média dos sucos quando o açúcar é baixo, deu 2. Se é 2 positivo, quer dizer o quê? Que o valor que está antes é maior do que o do depois, né? Porque senão, se esse valor aqui, depois do menos, fosse maior, ia dar um valor negativo. Não, então foi um valor positivo. Quer dizer que esses sucos aqui, que eu peguei primeiro aqui, né? São esses aqui, do açúcar mais alto. Quer dizer que eles são mais altos, né? A média deles é mais alta do que esses outros aqui, que são esses aqui de trás. Então, deu 2 positivo. Significa que aumentando o nível de açúcar, né? Eu passando o suco, né? Eu tenho um suco com 18 e um suco com 20. O suco com 20 tem uma nota média maior em 2 unidades, né? A média, a nota é 2 pontos maior do que o suco 2, do que o suco com menos açúcar. Tá? Recapitulando então, o suco com mais açúcar tem uma nota 2 pontos mais alta do que o suco com pouco açúcar. Tá? Da mesma forma, agora se eu quisesse calcular o efeito do pH, aqui em cima são os experimentos com alto pH e aqui embaixo com baixo pH. Tá? Faço a média desses 4 pontos e diminuo da média desses 4 pontos aqui, que deu menos 1. Nesse caso aqui, então, já deu menos, ó, negativo. Significa o quê? Que aumentando o nível, diminui-se a nota. Se o suco está mais ácido, ele tem a nota maior, ele está mais gostoso.
Se eu aumento o pH, eu diminuo a nota. Diminui muito a nota? Não, diminui só uma unidade. O pH não é tão importante na nota quanto o açúcar. Açúcar foi 2 pontos na nota. Já o pH foi só 1. Tá? Então, é importante ter isso em mente, que tanto importa o sinal quanto a magnitude do número que está aqui. Tá? Se o sinal é positivo, quer dizer que aumentando o nível, aumenta a nota. Tá? Aumentando, no caso do açúcar, o sinal é positivo. Aumentando o nível, né, passando de menos açúcar para mais açúcar, sinal positivo, quer dizer que aumenta também a nota. Se o sinal é negativo, é inversamente proporcional. Aqui é o pH. O pH deu sinal negativo. Então, quanto maior o pH, menor a nota. Tá? Em uma unidade de nota. E aqui no caso do açúcar, quanto maior a quantidade de açúcar, né? Aumentando-se a quantidade de açúcar, aumenta a nota em 2 unidades. Firmeza aí, pessoal? Falem aí, o que vocês estão entendendo? Está entendendo ou não está? Fala aí. Estou pegando mais ou menos. Divino, está entendendo mais ou menos? Sim. Então tá. Essa parte aqui eu já peguei melhor. Pois é, essa daí é a base, tá? É o mais importante mesmo de vocês entenderem, tá? Entender o que é a otimização, o que é um efeito, o que é um nível, se o efeito é significativo ou não. Isso que é o mais importante, porque isso vale para todas as otimizações. E aí, ô Maiara e Maraísa? O microfone de vocês está desligado. Eu não estou ouvindo nada. Eu tô aqui. Chega o Beth. O Divino tá aí. Amanda, cadê a Amanda? Tô aqui, tô entendendo. Tá entendendo, Amanda? Então tá bom. Tô, agora sim. Daiane. Daiane foi embora. Nayara. Tô entendendo, professor, mais ou menos. Nayara Azevedo. E Maiara e Maraísa. Oiê, professor. Boa noite. Quem é, Maiara? Daiane. Oi, Daiane. Tá entendendo aí, Daiane? Tá um pouco tenso. Hã? Tá um pouco tenso, mas vamos assistir nos vídeos aí para ver se esclarece um pouco, né? Eita. Você tava assistindo aqui não, né? Tava, meu nome tava lá no primeiro da lista. Se eu falar o nome de todo mundo, menos o meu. Ah, tá. Não, então tá bom. Não, é porque a lista fica aqui. Tem último aqui, ó. Ah, tá. E a Maiara e Maraísa foram dormir já. É porque elas estão na live delas lá. Então vamos seguindo. Então, da mesma forma que a gente avalia o efeito de pH e de açúcar, a gente teria que avaliar também o efeito da interação entre os fatores. Por quê? Porque às vezes o suco, ele para ser bom, ele depende não só de uma coisa específica, mas de um conjunto. Não basta, o suco bom, ele tem que ser azedo e doce. Se ele for azedo e com pouco açúcar, o azedo fica ruim. Ele não pode ser azedo se ele tiver pouco açúcar, sabe? Então a gente tem que calcular também as interações. Como é que calcula a interação? Aí a gente vai aqui em cada ponto desses e a gente multiplica o sinal aqui, ó. Tá o sinal menos
e menos aqui, né? Então, a gente multiplica. Ó, menos vezes menos dá mais. Aqui, esse sinal desse ponto aqui é mais para o açúcar e mais para o pH. Mais vezes mais dá mais. Então, esses dois pontos aqui, eles têm a interação açúcar com pH positiva. Esses outros dois aqui têm a interação negativa. Ó, mais do açúcar e o menos do pH. Mais com menos, menos, como diria a tia lá da 7ª série. Esse outro ponto aqui, mais do pH e menos do açúcar, mais vezes menos, menos. Então, esses dois pontos têm interação negativa, né? Então, a gente pega os que dá positivo aqui, faz a média deles, né? 7 mais 7 mais 6 mais 6, dividido por 4. Tá? Anota aqui. Boa noite. Ó, anota aqui 7766, tá? Que era esse aqui, ó. 7766, faz a média desses dois pontos, tá? E depois diminui da média desses dois pontos, tá? É 6598. Aí, ó. Deu menos 0,5, né? Um valor baixo aqui, ó. Olha, açúcar deu 2 de efeito. Agora, a interação deu só meio, né? Um valor baixo. Tá? Então, é isso, né? Para calcular os efeitos principais e secundários, a gente calcula aí, né? A gente pega aí as respostas nos níveis e faz a diferença das médias, tá? Lembrando aí, ó, açúcar. Eu pego, esse açúcar tem aqui positivo e negativo. Açúcar no nível mais alto e mais baixo. Se eu quero saber o efeito do açúcar, eu faço a média quando tem muito açúcar e diminuo da média quando tem pouco açúcar. Tá? E assim por diante. Aí da aula de hoje, no começo da aula, nós já falamos aí sobre até agora nós estávamos estudando apenas 2 efeitos, açúcar e pH, mas a gente também poderia estudar um outro efeito, né? O efeito do material. São frutas mais verdes aqui e mais maduras aqui. Será que isso muda a nota do suco? Aqui eu coloquei maçã verde e maçã vermelha só para mostrar que uma é diferente da outra, né? Mas os lotes de maçã poderiam ter vindo de 2 fabricantes, né? 2 fornecedores diferentes. Será que isso muda a nota também? Será que para eu ter um suco com maior nota, eu tenho que comprar só de um desses fornecedores ou tanto faz? Se tanto faz, vai dar um efeito baixo, um efeito nulo, né? Agora, se eu calcular o efeito e dar um valor alto, quer dizer que realmente o lote da fruta impacta na nota, tá? Aqui, ó, então nós temos esses 4 experimentos que foram feitos com essa maçã e esses 4 experimentos que foram feitos com essa maçã. Se eu quero calcular o efeito da maçã, então, né, o efeito do material, é só fazer a média desses 4 pontos e diminuir da média desses outros 4. Aí, deu 0,5, significa que aumentar o nível, nesse caso aqui é passar da maçã vermelha para a verdinha aqui, aumenta, porque o sinal é positivo, a nota em 0,5 unidades na média. Tá? Então, um efeito muito pequeno. Aí nós teríamos efeitos secundários de interação. Quando era só 2 fatores, açúcar e pH, só tinha um efeito de interação, que é açúcar vezes pH. Agora nós temos 3 efeitos principais: açúcar, pH e material, né, o tipo da maçã, e 3 efeitos de interação. A interação do açúcar com o pH, do açúcar com o material, aqui, A vezes M, e do pH com o material. Mesmo esquema, só multiplicar aqui o nível, os níveis, né? Quando der tudo positivo, né? Você faz a média e diminui de quando dá tudo negativo, tá?
E o efeito de interação terciário, é só multiplicar aqui os níveis do açúcar, do pH e do material. Nós vamos achar um sinal aqui de resposta. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, açúcar menos, pH menos também, né? E material menos também, porque aqui embaixo, né, é menos. Então, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Então, aqui deu menos, nesse ponto aqui deu menos. Aí tem que ver para cada um desses pontos se a multiplicação de açúcar, pH e material vai dar positivo ou negativo. Se der positivo, é um grupo. Se der negativo, é outro grupo, né? Faz a média, então, das notas desse primeiro grupo, onde dá positivo, e diminui da média do segundo grupo, onde está negativo. Então, foi isso. Sempre nós precisamos de fazer repetições, né? Replicatas, tá? Às vezes a gente faz as replicatas, tipo assim, vai fazer 8 experimentos, mas os 8 em duplicata. Então, se torna 16 experimentos. Uma outra opção é a gente usar o ponto central. Tá? Faz lá. Açúcar está sendo avaliado em 2 níveis. Nível 18 e 20, né? Menor e maior. O ponto central seria o 19. Faz um suco lá com 19% de açúcar, 19 gramas de açúcar. pH, estou avaliando 2 níveis, 5 e 6. Faz um no 5,5. Material, estou avaliando maçã do fabricante A e B. Faz um com uma maçã do A e uma maçã do B. Tá? Aí faz esse ponto central em triplicata ou quintuplicata. Em vez de fazer todos em duplicata, escolhe só um ponto, que é o ponto central, e faz ele em triplicata ou quintuplicata. Tá? Qual a vantagem disso? Diminui o número de experimentos, é uma das vantagens. Né? Em vez de fazer 16, que seria 8 experimentos em duplicata, a gente faz só os 8 em uma só, né? E depois mais uma triplicata daria 11. Ou os 8, depois um em quintuplicata que daria 13. Beleza? A outra vantagem disso é que a gente pode prever uma curvatura na resposta. O que é isso? Curvatura na resposta. É o seguinte. Se eu tenho só 2 pontos, só passo uma reta. Não tem como eu inventar uma curva ali no meio. Então, se eu faço lá o suco com 18% de açúcar e um suco com 20% de açúcar, eu vou imaginar, e aqui deu a nota mais baixa que uma nota mais alta. Eu vou imaginar que eu posso aumentar mais a quantidade de açúcar e que a nota vai ficar mais alta ainda. Mas nem sempre é assim. Né? Geralmente, como é que acontece? Né? A nota aumenta até certo ponto, depois começa a diminuir. Então, como que eu vou prever esse comportamento de aumentar e diminuir com 2 pontos? Não tem como, né? Então, se eu faço um ponto central, eu posso prever uma curvatura. Eu posso, com 3 pontos, pelo menos, né? Com pelo menos 3 pontos, eu posso prever um comportamento desse, que aumenta e depois diminui. Tá? Então, esse é um tipo de experimento que a gente pode fazer. Tá? Aqui seria um planejamento 2 níveis, 3 fatores e ponto central. Randomização. O que é randomização? Significa, se eu tenho que fazer aqui 3 experimentos, eles têm que ser em ordem aleatória, ordem randomizada. Eu não posso falar assim, vou fazer primeiro os sucos com baixo pH. Já vou aproveitar logo e fazer com baixo pH tudo de uma vez. Porque talvez tenha algum efeito que você não está interessado em medir e que está impactando no seu experimento. Imagina, se lá no começo, né?
quando você está começando o seu experimento. Aí você ainda não sabe fazer, não está muito treinado ainda. O seu erro experimental é mais alto. Aí você começa lá, vou começar com os sucos de mais baixo pH. Então, todos esses experimentos com mais baixo pH ficaram com um erro maior, porque você ainda estava aprendendo a fazer. Tá? Agora, se você fizer os experimentos em ordem aleatória, tá? Aí esse erro de aprendizado vai estar disperso nos seus experimentos de forma mais homogênea. Tá? Ou seja, esse erro vai tanto impactar os que têm baixo pH quanto os que têm alto. Tá? Então, não vai ser tão problemático assim. Tá? Vamos seguindo, então. A blocagem, né? Lembra lá dos 3 conceitos da experimentação, os princípios básicos da experimentação científica? Repetição, já explicamos como é que se aplica a repetição nos experimentos. Randomização, né, que é a aleatorização dos experimentos. E agora, por último, a blocagem. A blocagem é quando a gente não tem como fazer os experimentos muito homogêneos. Por exemplo, aqui, você vai fazer o suco. Não dá para usar um lote só. Vou ter que usar 2 lotes. Então, eu não posso fazer, por exemplo, usando um lote, fazer os de pH baixo com um lote. E depois os de pH alto com outro lote, porque senão vai estar misturado os efeitos. Quem garante que depois o suco melhor foi devido ao pH ou devido ao lote? Então, quando a gente tem a situação de algum fator heterogêneo aí no meio, a gente tem que colocar esse fator heterogêneo igualmente dividido nos experimentos. Tá? Então, eu faço tanto, lá no começo do experimento, que eu estava avaliando pH e açúcar. Então, eu tanto faço experimentos com pH baixo com um lote, quanto pH alto com um lote. Tá? Com esse lote. Tá? Então, aí se eu vou fazer a repetição, a replicata, eu faço todos os experimentos com um lote e depois todos com o outro. Tá? Até que no final a gente vai poder avaliar até mesmo o efeito do lote de material. Tá? Mas basicamente é isso. Tá? É a mesma coisa lá nas primeiras aulas nossas. Lembra que a gente falou a questão dos fornos? Quero medir o efeito de uma argila, né? Da mudança do material da argila para a fabricação de tijolos. Se eu tenho 2 fornos, eu não posso usar um forno com um tipo de argila e o outro forno com outro tipo de argila, porque senão depois no final, o resultado eu não sei se é devido ao forno ou devido à argila. Então eu teria que fazer em um forno com ambas as argilas e em outro forno com ambas as argilas para eu poder diferenciar esse efeito aí, né? Conseguir tirar esse confundimento, essa confusão, beleza? Então agora, ó, nós vamos ver alguns exemplos de otimizações. Nesse caso aqui, foi o tempo de reação, o tempo necessário para uma reação acontecer, que a pessoa estava avaliando. Quanto tempo gasta para os meus reagentes se converterem a produtos? Aí ele avaliou a temperatura em 140 e em 180 graus, avaliou a concentração do reagente, né, 3% ou 6%, e avaliou também o catalisador, 1% e 2% de catalisador. Tá? Então, são 2 níveis e 3 efeitos, e 3 fatores. Tá? 2 níveis, nível menor e nível maior. 3 fatores, catalisador, temperatura e concentração. Avaliou o quê? A resposta, o Y. Qual é o Y? O tempo de reação.
Um outro tipo de experimento aí, né, de design experimental. 3 ao quadrado. Então, esse anterior que nós vimos é o 2 ao cubo, tá? 2 ao cubo. 2 níveis, 3 fatores. Agora, um outro tipo de experimento, de design experimental. 3 ao quadrado. 3 níveis, 2 fatores. Fator A, um fator qualquer aí, pode ser concentração, temperatura. Fator B, uma outra coisa aí que está sendo avaliada. Níveis, 3 níveis, 0, 1 e 2. Então, o fator A foi avaliado no nível 0, no nível 1, no nível 2. E o fator B também, 0, 1, 2. É só fazer aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9, para saber quantos experimentos são. Então, se a gente pega aí o número de níveis elevado ao número de fatores, a gente descobre quantos experimentos a gente vai fazer, tirando, é claro, as replicadas, né? Vou fazer duplicata, multiplica por 2, triplicata por 3 e assim por diante. Se for fazer triplicata no ponto central, então é só fazer aqui, né? 3 ao quadrado dá 9, mais 3 no ponto central, 12, né? 9 mais 3, 12. Aqui é só uma forma de representação, né? 0, 0, quer dizer que o fator A está no nível 0, o fator B no nível 1. 1, 0, fator A no nível 1, fator B no nível 0. Tá? E assim por diante. Um outro tipo de fatorial, de design fatorial. Design experimental. Planejamento fatorial. 3 ao cubo. 3 níveis, 3 fatores. Olha, aqui x, y e z. 3 fatores. Avaliados, cada um em 3 níveis. Nível 0, 1 e 2. Tá? 0, 1 e 2. Nesse caso, daria então 3 ao quadrado, 9, mais 9, 27, né? 9 vezes 3, 27. Então, é só fazer aqui para saber quantos experimentos são. Então, esse aqui é chamado de fatorial completo, né? Planejamento fatorial completo, 3 ao cubo. 3 níveis, 3 fatores, dariam 27 experimentos. Existem algumas opções na literatura para não fazer tantos experimentos. Se for fazer um infravermelho, um experimento muito simples, não tem problema, faz todos. Mas se o experimento for difícil de realizar, custoso, trabalhoso, aí a gente não vai fazer esses planejamentos completos. A gente faz alguma alternativa com menos experimentos, mas capaz de nos permitir otimizar a resposta. Tem esse aqui, ó, fatorial fracionário, tá? Olha, o cheio, né, o completo aqui, tem essas 27 bolinhas. Esse fatorial aqui tem só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Ele é um fatorial fracionário. Tem essa outra opção aqui, ó, que é o Central Composite, né, planejamento composto central, tá? Que em vez de avaliar esse aqui, que é o cheião, né, a gente avalia aqui, ó, a gente avalia os vértices, tá? E aí outros pontos aqui, né, no meio. Tem uma regra, né, tem uma matemática por trás disso, tá? Cada ponto desse aqui está equidistante em relação aos outros aqui no plano, né? Mas na literatura já tem isso, tá? Já tem qual é o nível de cada um aqui, tá? Ele é mais usado porque esses planejamentos compostos centrais, eles são mais usados porque eles permitem avaliar a curvatura e gasta menos experimentos. Tem o box banking também, ó, aqui na metade do vértice aqui, né? Então, em vez de fazer 27 experimentos, o box banking faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Aqui é a triplicata no ponto central. Tem esse outro aqui, né? Mas os mais usados são esses, ó. Central Composite e o Box Banking. Tá? São os mais usados atualmente. Tá aí, ó, o Central Composite
Às vezes esse Central Composite Design, ele avalia aqui dentro, ó, dentro do cubo. Às vezes é fora, ó, tá vendo? Aqui está fora do cubo. Tá? Aqui são 5 níveis, 3 fatores em 5 níveis. Tá? Olha aqui, vamos olhar aqui o Z. Tem um nível bem abaixo aqui do cubo, aí depois aqui nessa parte inferior do cubo, depois no centro, depois aqui na parte superior do cubo e depois acima do cubo. Então são 5 níveis para cada fator, tá? E apenas com 15, 17 experimentos, tá? Contando já as replicadas no ponto central. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, a gente continua aí a explicação. Quem quiser comentar,